Eu acho interessante, né? Paulo é o mestre por excelência. Nas últimas pregações minhas, eu citei exemplos de filosofias pós-modernas, não aqui, né? Pregações minhas por onde eu passei, não aqui. Eu citei exemplos de filosofias pós-modernas que tentam montar uma teologia nova, sempre atacando Paulo. Tudo que se for fazer a respeito de uma teologia nova hoje, de uma teologia humana, voltada para as paixões humanas hoje, vai ter que atacar Paulo. Porque Paulo é o maior teólogo do Novo Testamento. Paulo foi a pessoa que Deus escolheu para usar como sendo o maior missionário e também o maior teólogo. Eu costumo dizer que quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que vai passar assim, uns 500 mil anos agarrada com Jesus, né? Eu não sou besta, mas depois eu quero ir direto com o apóstolo Paulo, né? Porque ele realmente foi um homem extraordinário, né? O maior missionário, o maior teólogo. Inclusive, para a gente entender que essa coisa de quem gosta de missão não pode gostar de teologia, quem gosta de teologia não pode fazer missão, está tudo errado, né? Isso é limitação nossa, humana, porque a Bíblia está um exemplo de praticamente todos os apóstolos sendo homens da Bíblia, sendo homens da palavra e sendo também homens da missão. Sendo homens da missão. Jesus era um homem da missão e era um homem da palavra. E a gente não pode ser diferente. Nós não podemos ser diferente. Se a gente caminhar por um caminho diferente, nós estamos saindo do modelo de Jesus, estamos saindo do modelo de Paulo e do modelo dos apóstolos. Né? Então tem duas coisas que Paulo fala aqui no versículo 15 que é central, e é interessante que eu falei para vocês que parece que ele é estratégico, né? Tudo aquilo que vem, praticamente tudo aquilo que vem antes do versículo 15 até o versículo 13 mais ou menos, vai ser Paulo mostrando o que é que um obreiro aprovado faz e tem. E tudo aquilo que vem do versículo 16 em diante, um pouquinho junto com o versículo 14, é mais ou menos aquilo que o obreiro não pode fazer. Então ele está dizendo que o obreiro precisa ser aprovado, o obreiro precisa ter cuidado para não ter do que se envergonhar, mas ele não deixa ninguém no vácuo, ele fala, ele dá caminhos, ele dá um entendimento do que é ser um obreiro aprovado, do que é não ser um obreiro aprovado. Ele faz um link com a palavra, é lógico, tá? E um link com o caráter. Então são os dois grandes fundamentos da vida de alguém que é chamado para fazer a obra de Deus, para servir na obra de Deus. Você precisa ter caráter, precisa saber o que você está fazendo, precisa cuidar do seu caráter, cuidar da sua vida, antes de tudo, cuidar da sua vida. Que é a filosofia ministerial do nosso seminário aqui, é conhecer, ser, fazer. É o tripé, conhecer, ser, fazer. E todo seminário que se preza, ele vai ter com outros nomes, mas essa mesma direção. Porque você não é aquilo que você não conhece. É impossível. E se você se meter a fazer aquilo que você não se propôs a conhecer, vai dar errado também lá na frente. Vai dar errado. Então, o caminho da obra de Deus é um caminho coerente. É um caminho que você não pode pular etapas. É um caminho que nós não podemos dar um jeitinho brasileiro de subir 2, 3 degraus da escada de uma vez só, porque é cultura nossa. Deus não vai. Então eu só posso dizer que eu sou a partir daquilo que eu conheço. Eu sou servo do Senhor, mas porque eu sou servo do Senhor, porque eu conheço o Senhor. Você não pode ser servo de quem você não conhece. Eu sou discípulo do Senhor. Mas como é que você é discípulo daquilo que você não conhece? Ou de quem você não conhece? Então, os dois grandes fundamentos: caráter, vida, ser, e depois conhecer, que nos capacita a fazer, nos habilita a fazer. Aqui Paulo está escrevendo para Timóteo,
E olhando para o contexto, se você for estudar as cartas, você vai ver que estão estudando teologia pastoral. Isso aqui é teologia pastoral pura. Tá? Aqui Paulo está falando para pastor, que serve para toda a igreja, serve para todo mundo. Ele está falando para pastor. Acho que ele fala obreiro. Tá? Então, Paulo, ele está dando essa ênfase, né? Esse aprofundamento para Timóteo, porque Timóteo estava sendo perseguido. Timóteo estava com dificuldades de assumir uma igreja que não queria um jovem pastor ali, pastoreando ela. Você entendeu? A regra sempre era na antiguidade homens mais maduros, anciãos. Por isso que na Bíblia você vai ver a palavra pastores e presbítero sendo colocada muitas vezes em pé de igualdade com ancião. Quem eram os pastores e os presbíteros? Os anciãos. Aí vem Timóteo, que na época tinha aproximadamente 40 anos. 40 anos era um menino para assumir aquela igreja de Éfeso. E Paulo fala assim: é você que precisa estar lá. Mas por que Paulo fala isso? Por que Paulo confia em Timóteo? Por que Paulo põe Timóteo na frente desses anciãos que existiam e que estavam lá? Porque ele sabia que Timóteo era um obreiro aprovado. Ele sabia que Timóteo manejava a palavra da verdade. Ele sabia que Timóteo era um discípulo verdadeiro de Deus. Ele sabia que Timóteo era o dono. Ele sabia que Timóteo era fiel. E esse é o fundamento para a gente fazer a obra de Deus. Não é o que vai dar certo ou o que vai dar errado. Não é o que a denominação vai gostar. Não é o que os pastores presidentes vão colocar como meta. É aquilo que vem do centro da vontade de Deus. É aquilo que vem do fundamento firme que não muda. Amém, queridos? Obreiro à prova. Ninguém tira de você aquilo que você aprende da palavra de Deus. Nada e ninguém consegue tirar de você. É seu, Deus lhe deu, você aprendeu. Bendito seja o nome do Senhor. Então, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho aqui desse caminho que Paulo faz. Primeiro falando um pouco do obreiro aprovado, da perspectiva de um obreiro aprovado. É uma coisa interessante, a partir do versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, aqui já dava uma pregação. Se quiser fazer um esboço falando sobre discipulado, eu uso essa palavra de Paulo. Tu, pois, filho meu, eu prego 40 minutos para vocês. Porque filho meu não é que ele era filho biológico de Paulo, é que ele era discípulo de Paulo, ao ponto de ele chamar de meu filho. Meu filho. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Meu Deus. Existe graça em Jesus, meus irmãos. Para a gente Glória a Deus. Existe uma graça disponibilizada em Cristo Jesus, derramada sobre a nossa vida, para a gente fazer a vontade dEle. E a gente precisa abraçar essa graça. A gente precisa beber essa graça. A gente precisa se apropriar dessa graça. A gente precisa se fortificar nessa graça que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela existe, ela está disponível, ela é minha, ela é sua, ela foi dada a cada um de nós. Fortifica-te na graça. Por quê? Porque para ser o pastor daquela igreja, aquele jovem precisava de muita graça. Muita graça de Deus, muito favor de Deus, muito socorro de Deus, muita bondade de Deus, muito milagre de Deus. E o que é que você precisa para você fazer a obra de Deus? Me diga. O que é que você precisa para você continuar fazendo a vontade de Deus, para continuar sendo um discípulo de Jesus Cristo, para continuar sendo uma pessoa coerente, para continuar buscando ser um obreiro aprovado? O que é que você precisa? Já está disponível na graça do Senhor. Aleluia. Está disponível para você. Bendito seja o nome do Senhor. Então pega essa graça e se fortifica em nome de Jesus. Pega essa graça e se fortifica em nome de Jesus. Ela foi derramada sobre você.
E aí, versículo 2: e o que da minha parte, olha aí o discípulo, né, que aprendeu do seu mestre, o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, o processo do discipulado está aqui. Qual é o processo do discipulado? Homens fiéis, homens idôneos, homens que foram instruídos, que são capazes de instruir a outros. Idoneidade, fidelidade, discipulado. Sem essa base não existe fazer a obra de Deus, não existe ser obreiro de Deus. Não existe. Então me preocupo quando eu vejo as igrejas brasileiras entupidas de gente, mas não vejo o discipulado sendo efetuado e sendo vivido dessa maneira que o apóstolo Paulo vive. Ao ponto de chegar para alguém e dizer: tu é o meu filho na fé, eu confio em ti. Eu tenho aqui uma missão. Existem pessoas que aparentemente seriam mais capacitadas, mas aquela que tem idoneidade, aquela que tem fidelidade, aquela que andou no discipulado é você, e eu confio em você. E a gente vai fazer a obra de Deus juntos. Ele mostra a base, para que a gente comece a caminhar na obra de Deus. E aí ele faz aqui uma ilustração impressionante, né? Mostrando para Timóteo: a obra de Deus não é fácil. A obra de Deus a gente não pode achar que vai ser de qualquer jeito. Nós temos a graça, nós temos a aprovação do discipulado, tá? Nós temos o caminho que Deus nos deu para caminhar, junto das pessoas que nos treinaram, que investiram em nós, que confiaram em nós nessa obra, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Mais uma vez eu digo: não se faz nada que preste para Deus pulando etapas, achando que de uma hora para outra a gente vai se tornar a grande referência do que é se fazer a vontade de Deus, porque geralmente Deus não trabalha assim. E Deus não abençoa coisas que são feitas assim. E olha quais são os exemplos que Paulo dá. Participa dos meus sofrimentos, versículo 3, como bom soldado de Jesus Cristo. Ou seja, o soldado, o obreiro do Senhor é um soldado. E é um soldado que sabe que vai sofrer. Eu lembro do pastor José Lucena da Silva, quem é de CPI aí, que conhece a história da igreja, vai lembrar, era um homem extraordinário, daquela leva dos pastores antigos de unção poderosa. Ele tinha uma unção na palavra assim, que era uma coisa que não tinha explicação, só podia vir do Espírito Santo de Deus, né? E ele participou da guerra onde o Brasil lutou na Itália. Acho que uma parte da Segunda Guerra Mundial, um pedaço daquele momento da Segunda Guerra, o Brasil disponibilizou soldados para ir lutar na Itália. E ele falou que quando Getúlio Vargas, que era o presidente da época, ele convocou os soldados, muitos soldados não foram avisados que era para ir para a guerra. Foram avisados que tinham uma missão importante, que deveriam ir para o Porto X, que deveriam embarcar no navio, porque existia uma missão. E ele falou que quando Getúlio Vargas sobe no palanque e o navio estava prestes a partir, né? Não tinha mais possibilidade de você voltar para o cais. Getúlio Vargas sobe num palanque lá no cais e com um microfone, com caixas de som bem grande, ele começa a fazer uma homenagem para os soldados. Meus nobres e grandes soldados brasileiros, eu queria ir com vocês. Olha só, eu queria ir com vocês. Meu Jesus, mas eu não posso. E aquele discurso, né, daqueles políticos inflamados antigos. Quando começou a cair a ficha nos soldados que eles iam para a guerra, começou a bater um desespero, porque eles sabiam que iam sofrer. Eles sabiam que iam morrer. Muitos deles iam morrer. Eles sabiam que iam perder a saúde. Eles sabiam que talvez não iriam ver mais suas famílias. Olha a comparação que Paulo faz, irmãos, um soldado que vai para a guerra. Mas não é um soldado que vai sem saber o que é que o seu chefe quer que ele faça. Aqui é um soldado que tem consciência, que sabe a sua missão,
E isso faz toda a diferença, bendito seja o nome do Senhor. Você tem que saber qual é a sua missão. Você tem que saber qual é a sua missão. Talvez a sua missão seja ser um bom conselheiro, ajudar as pessoas com o aconselhamento na igreja. Talvez a sua missão seja ser uma ótima esposa, que dá um testemunho tremendo dentro da igreja, que ajuda as jovens mulheres a se tornar ótimas esposas. Você precisa tentar qual é a sua missão. Se você estiver dentro desse padrão de Paulo, isso vai te ajudar demais na missão. Isso vai clarear a tua missão. Isso vai dar certeza da tua missão. Toda a nossa missão ela só pode ser clara, e ela só pode fazer com que a gente tenha certeza daquilo que Deus quer que a gente faça, e que a gente está no lugar que Deus quer que a gente esteja, se a gente tiver essa confirmação da palavra de Deus. Eu estou na palavra, eu sei o que Deus quer de mim, eu sei o que a palavra quer de mim, e aí eu faço com a graça, com a dependência de Deus. Segundo exemplo, depois de dar o exemplo do soldado, dizer que esse soldado não se envolve com negócios da vida, no versículo 5 ele fala do atleta. Ele diz: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O atleta que tem que vencer, que quer chegar em primeiro, que tem que ter disciplina, precisa ter disciplina. Depois o lavrador que trabalha, inclusive deve ser o primeiro a participar dos frutos, já que ele trabalha. Orientação pastoral aqui também, não é? Orientação pastoral profunda, tremenda. Olha como Paulo vai entrando em assuntos extremamente sérios, importantes. O lavrador, ele participa dos primeiros frutos, ele trabalha tendo o desejo próprio dele, o desejo natural dele de participar dos frutos, e ele deve ser ocupado participando dos primeiros frutos. O pessoal fala muito de dízimo, o que pode, o que não pode, isso, aquilo, outro. E muita crítica com respeito aos pastores, né? Se o pastor pode receber salário, se não pode. Tem todo um contexto bíblico a respeito disso. Mas quando você vai estudar sobre dízimo, lá no Antigo Testamento, você vai ver que a primeira vez que Deus ele ordena que o povo dele dizime ao Senhor, é preocupado não com o pobre e com a viúva, não com o necessitado, mas é com os sacerdotes. A primeira vez que Deus pede para que seja trazido dízimos é para o sacerdote. Aí depois Deus diz, também os dízimos devem ser trazidos para o pobre e para a viúva. Aí depois diz, também os dízimos devem ser trazidos para os necessitados, também para ter... E aí Deus vai orientando, e a revelação de Deus vai se desenvolvendo progressivamente. Mas antes de tudo, é para o sacerdote. Entendeu? Então até isso Paulo orienta ele. Não tenha vergonha, porque se você trabalhar, você vai dar fruto. Se você der fruto, você vai ser o primeiro participante desses frutos. Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos. Eu costumo dizer aqui, vocês já ouviram falar, que pode ter alguém aqui nesse seminário, ou em qualquer outro lugar que você conheça, que sofreu para fazer o seu curso de teologia. Pode ter alguém que sofreu igual a mim, mas mais do que eu duvido. Eu duvido que tenha sofrido mais do que eu. Porque quando Deus me chamou para fazer teologia, eu era um jovem recém-casado, desempregado. Eu falei, o que eu vou fazer da vida? Eu não tenho dinheiro. Ia agoniado, ia na igreja e pedia o pastor ajuda, e o pastor, coitada da igreja, irmão, lá na Paraíba, uma situação complicada, a igreja não tem dinheiro para nada. Pastor, não vamos esperar mais 6 meses? E o coração queimando, e a vontade de estudar, e o chamado pastoral, e tudo se tornando claro na minha mente. Eu digo, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí um colega meu chegou e falou, você dá onde doido? Eu digo, como assim dá onde doido? Ele vai lá no seminário e pede uma bolsa lá pro diretor, porque o não você já tem. Eu falei, tá certo mesmo, é isso que eu vou fazer. Aí corri lá no seminário, falei. Contando a história, o diretor falou assim, olha, não tem bolsa não. Você viu o culto igual esse aqui, ó. Você viu o culto nosso lá, vi. Você viu o quadro africano que está lá, vi.
Pronto, eles são tudo bolsistas. As bolsas que a gente tinha, a gente deu tudo para eles. Agora, você acabou de me falar que Deus te chamou. E aí eu quero perguntar para você, se Deus te chamou, Ele não vai te sustentar? Eu falei assim, e agora? Ele falou assim, ó, vá lá na secretaria, porque na época você tem que pagar a inscrição e a mensalidade na mesma hora. A inscrição é a primeira mensalidade. Vá lá na secretaria, fale para a secretária para fazer a sua inscrição, e você tem um mês para pagar aí a sua inscrição e a sua mensalidade. E o Deus que Ele chamou, o Deus que você falou que Ele chamou, Ele vai lhe sustentar. E aí começou uma peleja, meu irmão. Pense numa peleja. Pense num sofrimento. Mas eu nunca deixei de pagar uma mensalidade. Em Curitiba, 2 graus abaixo de zero. Você vai lá em Curitiba, né? Você não vai pegar 2 graus não, porque não está na época. 2 graus abaixo de zero. Eu passava 2 horas em 3 ônibus diferentes para poder chegar no seminário. Para pagar uma matéria por semana, porque eu não tinha dinheiro de pagar tudo. Mas eu continuei. Porque eu sabia que um dia eu ia colher os frutos. E hoje eu colho os frutos. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje eu colho os frutos dessa jornada que Deus falou. Vá, porque eu sou contigo. Bendito seja o nome do Senhor. E se você confiar em Deus, pode ter certeza que, como um lavrador, quando os frutos começarem a aparecer, você vai ser o primeiro a colher os frutos. Amém? No nome de Jesus. Deixa eu olhar o relógio, que eu estou empolgado, meu irmão. Olha, você não ia aguentar não. Se eu fosse hoje até meia-noite eu ia. Quando der a hora eu paro. Então, ele mostra que não é fácil essa jornada. Tá? Pondera nessas coisas, versículo 7 que eu acabo de falar. Versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Ele estou sofrendo até algemas, olha lá a realidade de Paulo, né? Ele mostra tudo isso para dizer, ó, estou sofrendo algemas, mas é assim, o evangelho é assim. O evangelho tem essas fases, o evangelho tem sofrimento. Versículo 10, por esta razão, tudo suporta por causa dos eleitos. Ainda bem que não é eleito sem o S, né? É eleitos, que na Bíblia eleitos é um povo, tá? Nunca é uma pessoa em particular. Na Bíblia, eleito sempre é o povo. A gente crê em eleição corporativa. Esse negócio que Deus te chamou para te salvar pessoalmente e tal, é lógico. Tem a conotação bíblica porque a salvação é pessoal também. Mas quando você estuda soteriologia, você precisa atentar para isso. Que eleição, do ponto de vista teológico, ela é corporativa. Deus não predestina ninguém para a salvação. Deus predestina o povo para a salvação. Então você precisa fazer parte desse povo. Amém? Amém. Já é outra história, é só para atiçar vocês. Os eleitos de Deus, né? Agora olha isso aqui. Fiel é esta palavra. Isso aqui é importantíssimo, irmão. Presta atenção. Versículo 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Olha a questão da interlocução da vida do obreiro com a vida de Jesus Cristo e com a maneira que Jesus Cristo lida com o pastor e com o obreiro. Tá? Aqui põe missionárias. A igreja que tem pastora, põe pastora, tá? Não tem problema não. Certo? A igreja que não tem pastora, põe missionária, diaconisa, obreira, mulher de Deus. Não tem nenhuma dificuldade. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Olha lá. Aqui há uma coisa importantíssima a se compreender. Se o negamos, Ele, porém, nos negará. Mais uma vez, o foco da mensagem aqui é para o pastor. Ou seja, você não pode negar a sua fé. Você precisa sustentar a sua fé até o fim. Porque se você negar a sua fé, Jesus ele vai ter que ser fiel a Ele mesmo. E aí vem o texto que todo mundo confunde, né? Que gosta de cantar nas músicas, é muito bonito.
versículo 13, se formos infiéis, e gente que gosta de pecar, né? Gente que gosta de pecar, não vê esse texto. Ah não, porque se eu for infiel, ele continua fiel. Deus, né? Ele é Deus, mas não é isso que o texto está dizendo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mas permanece fiel a quem? Não é a você, não é a mim. O versículo anterior está explicando que se o negarmos, ele nos negará. Simplesmente, o que Paulo está afirmando no versículo 13 é: se formos infiéis, Deus é tão santo, Deus é tão verdadeiro, Deus é tão poderoso, Deus é tão correto, que não tem como Deus permanecer fiel a você. Ele vai permanecer fiel a Ele mesmo. Ele vai permanecer fiel ao fato de que Ele não trabalha com obreiro fraudulento. Ele vai permanecer fiel ao fato de que Ele não trabalha com obreiro mentiroso. Ele vai permanecer fiel ao fato que Ele não quer alguém que não consegue ser aprovado pela palavra dele e na obra dele. Ele vai ser fiel àquilo que Ele já falou. Ele vai ser fiel àquilo que já está estabelecido. Ele vai ser fiel àquilo que já é regra para se fazer a obra dele. Ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se. Amém? Então veja a grande responsabilidade. Recebemos graça de Deus, oportunidades, milagres, salvação, toda a dádiva que Deus nos dá, mas também recebemos uma missão. Precisamos ser fiéis a Deus. E aí no versículo 16 em diante, como eu falei para vocês, aparecem as obras dos obreiros fraudulentos, né? Dos obreiros que não são aprovados. Não dá mais tempo, mas eu vou só ler para vocês verem como é impressionante. E Paulo está dizendo: não se atrapalha com isso, Timóteo, não se atrapalha. Isso vai te reprovar. Esse tipo de postura, de atitude, de condução vai te reprovar. Foge disso aí. Versículo 16: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Olha lá. Rapaz, tem um pastor na internet, lá do Rio de Janeiro, que ele começa a pregar e ele solta a chamar palavrão para todo lado. Escolhendo o Supremo Tribunal Federal, escolhendo os deputados, escolhendo os outros pastores. Diz que só ele é pastor. Fala: meu Deus do céu, de onde é que saiu esse demônio? Falatórios profanos. Ainda fala que foi Deus que revelou a ele que ele tinha que pregar assim, porque ele... Não é possível um negócio desse. Falatórios profanos. Pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Um abismo chamou outro abismo. Cuidado. 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Esse negócio de a gente não poder falar o nome do povo não era com Paulo, não. Paulo falava o nome. Tá? O politicamente correto de hoje quebra a gente, né? Não deixa a gente nem ser crente de verdade. Paulo falava o nome. Tá? Só uma dica para vocês. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. E estão pervertendo a fé de alguns. Meu irmão, não invente moda não, pelo amor de Deus. Olha, eu não sei o que é que tem crente para querer inventar moda. O cara abre a Bíblia, em vez dele falar aquilo que é fácil, vai começar a pregar, vai começar a fala aquilo que é base, que é fácil, porque o Evangelho ele começa por isso, por aquilo que é base, que é fácil. Você não precisa inventar coisas mirabolantes. Mas não foi, aparece um. Pastor Fábio, lá em Apocalipse, não sei aonde, lá vai, rapaz, já faz meses já que eu não leio Apocalipse, não sei não. Tu não tem paciência, irmão. Entendeu? A cobra que engoliu. E quando aparece sonho? Eu sonhei com a cobra engolindo um rato que deu um nó não sei aonde, que subiu no coqueiro, lá vai. Eu digo: irmão, nem os meus sonhos eu consigo entender, imagina o teu. Pelo amor de Deus, eu não tenho paciência para isso não. Vai para a Bíblia, vai para o básico, começa do fácil.
Porque senão daqui a pouco você está pregando coisa que, em vez de ajudar as pessoas, perverte a fé das pessoas, atrapalha, e aí você é reprovado. Dizendo, é melhor só ler, né, irmãos? Deixa eu ler para essa daqui. Entretanto, olha lá, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor, olha o caminho de Deus como ele é puro, tá? 20, ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro ou de prata. Lembre disso, tá? A igreja é assim, é uma grande casa. Você precisa se esforçar para ser um utensílio de ouro, tá? Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar, olha ali, processo de purificação, de autoexame, tudo nós precisamos fazer. Destes erros será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, olha, sempre tem esse conselho de Paulo, foge outro sim das paixões da mocidade. Eita, quem é jovem aí, escute, é Paulo falando, irmão. Eu estou só repetindo aqui, foi Paulo falando pelo Espírito de Deus, foge das paixões da mocidade, foge. Como é que eu fujo das paixões da mocidade, pastor? Olha lá, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. A fórmula está aí. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Se achegue a quem é bom, você vai ser bom também. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Amém? Isso é importante. E sim, deve ser brando para todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Por último, se a gente conseguir esse caminho de sobriedade que Paulo ensina, a gente vai conseguir ajudar muita gente. É isso que Paulo está falando. Ele vai conseguir convencer muita gente da verdade, ele vai conseguir ajudar muita gente, vai conseguir resgatar muita gente dos laços do diabo. Porque é isso que Deus quer que a gente faça. Mas a gente precisa ser obreiro aprovado. Amém? Deus te chamou, Deus confiou em você, Deus tem te usado na obra dele, Deus tem aberto portas, Deus tem confiado conhecimento para você, e ele quer te fazer um obreiro e uma obreira aprovados, para a glória dele, no nome de Jesus. Faz o pé, vamos orar.